Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui hoje com mais um programa Por Trás da História. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel. Eu sou a Giane e a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. É isso aí, galera. Um acontecimento muito marcante na década de... Não, no século de, no No século século XVIII. Que... Na década, pô. Poxa, gente, já começou mal, Já né? começou mal. Não, Então, começando no século XVIII, né? então, a Revolução Francesa foi no século XVIII. Pra gente falar, tentar entender o que foi a Revolução, a gente tem que começar a te contar como que viviam a população naquela época. Que era composta, basicamente, a divisão era composta por três estados superiores, que era o clero, a nobreza e a burguesia e o povo. Que o clero era os bispos, arcebispos, toda a realeza. A nobreza era feita por todos a parte donos de terra, o pessoal mais rico. E o terceiro estado era composto pela burguesia, que era donos de pequenos comércios, e também por camponeses e sans-culottes, que eram pequenos comerciantes. Como o rei ele exercia o papel mais importante, ele era um sistema absolutista, né? Ele tinha o poder legislativo, judiciário e o executivo. Então, ele tinha poder absoluto. Absoluto. Totalmente absolutista o governo dele. É. Então ele controlava toda... Sem cortes, hein, Daniel? Oi? Sem cortes hoje. Não, hoje nós estamos preparados. Vai. Ele controlava todo o regime de governo, desde terras, desde controlar os impostos que eram cobrados dos trabalhadores. E também naquela época o rei, ele era uma parceria com a igreja, né? Então, o clero. Então, tinha toda uma doutrinação religiosa por parte da igreja. E isso uma grande controle, como é que é? Manipuladora de massa, né? As pessoas eram controladas através da igreja. Então, para entender o que causou a Revolução, a gente tem que entender o contexto histórico daquela época. Uma crise agrícola que foi de 1787 e 1789 teve um inverno muito rigoroso. E isso destruiu as plantações, sabe? Isso prejudicou as plantações, as colheitas, e prejudicou também a colheita de milho, né? Isso, De trigo. Milho não, gente. Milho não. De trigo. E o pão, ele era o principal... O alimento principal. Desculpa. Não. Vai. Não, pode falar. Não, então, né, gente? Desculpa, continuando. O pão era o... A Jo escutando a gente. Então, o pão era o principal alimento, né? Tipo, a galera só comia pão. Então, daí... Só que assim, na Inglaterra... em 1760 e a 1780, também, tipo, não só na França, mas na Inglaterra e em toda a Europa, houve uma má colheita, né? Uma péssima colheita. Por causa da famosa chamada Era do Gelo, que foi um grande período de inverno muito rigoroso. Isso. Exatamente. Isso prejudicou... Isso é o que alavancou a Revolução. Porque os preços dos alimentos subiram muito e as pessoas, né... Naquela época não tinha dinheiro, né? Não tinha... Um mês de salário era pra comprar um pão. Um mês de salário era pra comprar um pão. Então, isso contribuiu muito pra que iniciasse a Revolução. Essa revolta, né? Isso. A independência dos Estados Unidos também foi um fator muito importante, né? Porque, assim, o que os Estados Unidos tem a ver? A Inglaterra e a França, elas tinham... houve a Guerra dos 7 Anos, né? E como uma revanche, porque a França, ela perdeu. A França perdeu a Guerra dos 7 Anos pra França, que era disputas territoriais, né? Sim. E aí houve todo um prejuízo por parte da França, que perdeu a guerra. E aí a França já estava quebrada. E aí, como ela
estava quebrada e aí houve a independência dos Estados Unidos, aí... Assim, como a França perdeu Isso, a França perdeu a guerra para a Inglaterra. Só que daí o rei, ele deu 2 milhões de libras, investiu 2 milhões de libras, enviou 7 milhões de soldados franceses para ajudar os Estados Unidos a conquistar a independência da Inglaterra. E, tipo, isso foi dinheiro dos cofres públicos. Então, a França já estava totalmente quebrada. E o rei ainda faz isso, né? Foi um outro motivo, né, pro povo ficar revoltado. Foi um ato de... no estilo de vingança, assim, para se vingar da Inglaterra por ela ter ganhado a guerra. Aí acabou piorando a situação financeira do país, que já não estava muito bem. Quer dizer, não tava nada bem. E acabou ficando pior. Então, isso foi um fator determinante no começo dessa revolta geral da população. O terceiro estado, né? Exatamente. O primeiro e o segundo... porque o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Eles eram isentos de impostos. O terceiro estado que sustentava, né, o primeiro e o segundo estado. A crise manufatureira, ela também foi... impactante, né? Foi impactante porque, como, assim, a França, ela tinha... Assim, a França, por mais que ela tivesse colaborado com os Estados Unidos para ele conquistar a independência, ela tinha um acordo com a Inglaterra. Ela fez um acordo para poder importar vinhos para a Inglaterra mais baratos e em troca a Inglaterra poderia... exportar, os produtos dele, os panos deles pro pessoal com uma taxa de imposto bem baixa. Isso prejudicou muito esse comércio. Os burgueses, né? Porque, o pessoal vai comprar de os panos da Inglaterra, né? Tipo, não interessa ser da Inglaterra, tem que abastecer, mas é sério, gente. O nome do tratado é Panos e Vinhos. Isso, é verdade. É verdade, gente. É Panos e Vinhos. Quer dizer, não é pano, né? Mas a gente fala que é pano. É Panos e Vinhos o nome do tratado. É que hoje em dia pano tá relacionado a roupinha de marca. A pessoa tem uma roupinha de R$200, a camiseta de 200. Então naquela época lá, um pano era, tipo... essencial, gente. A gente precisa de roupa. Mas enfim. Fora que o frio era grande, né? O frio era grande, ó. A pessoa tinha que ter. Crise de frio, ó. A crise agrícola. Isso. Frio. O frio extremo. Extremo, sem roupa, poxa. Sem roupa. Gente, aí a partir depois disso, depois de todas essas... Gente, depois de todo isso, desculpa, gente. Calma aí, deixa eu me recuperar aqui, pelo amor de Deus. Bora, João, voltando, gente. Vai, volta, força. Apesar de todos esses problemas, outro agravante dessa revolta foi a crise política, que envolvia toda essa parte dos impostos que o clero e a nobreza cobravam do terceiro estado. E isso foi cada vez mais desgastando a relação entre eles. E a partir daí que foi, acho que começou mesmo a guerra entre o primeiro e o segundo estado contra o terceiro. Então, falando, né? Aí começa do Assembleia. Isso. Então, o primeiro e o segundo estado, Jack Necker, né, é um economista que ajudou... foi o braço direito do rei. Ele foi eleito. Luís XVI. E ele propôs pro Luís XVI que ele cobrasse impostos da nobreza e do clero e da nobreza. E a nobreza, como você falou, né? Uhum. Como a nobreza e o clero, eles não aceitaram isso. Só que assim, ele propôs isso não com a intenção de vencer a crise. Não, ele só fez isso pra evitar a revolução. Tipo, pra mostrar pro povo que eles estavam tentando fazer alguma coisa. Só que daí o primeiro e o segundo estado não concordaram com isso. E daí o rei, ele propôs a Assembleia... Nacional... Assembleia Geral. Isso. Isso, Assembleia dos Estados Gerais. Isso, Assembleia dos Estados Gerais.
a Assembleia dos Estados Gerais, elas não eram, não eram feitas desde 1600. 1614. Isso. Então, foi muito tempo, ele reuniu, né, os Os três três estados com os representantes deles. E aí houve a chuva de propostas, né, para resolver essa crise econômica. Sim, Foi numa dessas reuniões, dessas assembleias, que o ministro, o Jacques... propôs isso. Isso. Só que não foi aceito. Então, ele propôs a união dos Estados Gerais. Nessa reunião, de um lado tinham jacobinos do lado esquerdo e do lado direito tinham gerondinos. Gerondinos. Só que assim, eles estavam unidos, eles ainda faziam parte do terceiro estado. Isso. Ali Só eles que estavam pelos mesmos ideais, né? isso. Dentro E da, tipo da assim, Assembleia. só que assim, em primeiro momento. Oi? Ah, sim. O que aconteceu, gente? Ah, tá. Continuando, em primeiro momento, era só os burgueses. Os jacobinos, eles entraram um tempo depois. Só que, assim, a forma de votação foi o que incomodou eles. Uhum. Porque, assim, não ia ser voto por cabeça, ia ser voto Por estado. Por exemplo, a nobreza, tipo, não importa se uma minoria queria... uma mudança, né? Tipo, que eles pagassem impostos. Não importa se uma minoria. Se a maioria... Eles tinham que se resolver lá entre eles. Eles tinham que se resolver lá entre eles. E daí ia ser um único voto. Daí, por exemplo, a nobreza e o clero não queria pagar impostos. Ia ser 2 votos contra 1. Mesmo sendo a maior parte lá da Assembleia, né? Composta pelo pessoal do terceiro estado. Isso. E lembrando que naquela época... cerca de 97% de toda a população francesa era do terceiro estado, né? Somente 3% era representada composta pelo representante do primeiro e do segundo. Então, a maioria absoluta das pessoas eram pessoas de baixa renda ou a burguesia, a pequena burguesia, né? Porque a burguesia, assim, ela fazia parte desses 97%, só 10% era a burguesia. Isso. Entendeu? 10% do 97% era a burguesia. Então, foi uma situação complicada. E isso que ela alavancou a criação da Assembleia Constituinte. Isso, que a Assembleia Constituinte foi o movimento que Eita! O representante do terceiro estado, eles não aceitaram, né, as medidas propostas nessa Assembleia Geral, Assembleia dos Estados Gerais, e decidiram então formar sua própria Assembleia, reivindicando o que eles achavam mais importante para o terceiro estado. Estrado. Mas tá difícil. Tá difícil. E aí, essa assembleia deu-se origem como é que é? Na quadra... Jogo da Pela. Na quadra do Jogo da Pela. Na quadra do Jogo da Pela, mano. Isso, onde eles fizeram o juramento da Pela. Dizendo que, a partir daquele momento... Eles só iam... Eles iam se reunir ali... Eles iam ficar juntos até formar uma Constituição. Federal da França. Federal da França, não. Constituição da França, eu acho que... Isso. E aí... Foi formada em 1791. 88. Não, calma. Desculpa, gente. Tá. Foi formada em 1791. Ela ficou pronta em 1791. Constituição, meu parceiro. A gente tá falando da Assembleia, que a Assembleia foi formada em 1789. Isso. Na quadra do Jogo da Pela. Na quadra do Jogo da Pela. E aí que foi começada, a partir desse momento que deu-se início à Revolução em si, né? Exatamente, a Revolução começou. Só que também a gente tem que falar sobre a queda da Bastilha, né? Não, a queda da Bastilha foi em 1900 foi em 1789. Foi em 1089. A queda da Bastilha foi o marco da Revolução Francesa. Isso. O governador da Bastilha, ele foi morto
arrancado Ele sua pedia cabeça. ele pediu pra morrer porque as pessoas estavam massacrando ele. Isso. Ele estava sendo torturado, então a queda da Bastilha foi o ataque que o ataque assim, vamos dizer, a invasão que as pessoas burguesas, as pessoas do terceiro estado fizeram na chamada prisão. A Bastilha era uma prisão que ficava bem no centro de Paris. E aí eles invadiram essa prisão e mataram todos os soldados, pegaram o governador da Bastilha que estava lá e Mataram ele. torturaram ele, torturaram E muito. só que assim, e libertaram os presos. Só que naquele dia, naquele momento, Naquele só momento. tinha só 7 presos na Bastilha. Isso. E, mano, nossa, eu ia falar, mano, então. Enfim, eu ia falar, mano, acabei de falando. A Bastilha, os presos políticos ficavam lá. Então, o rei, como tinha poder absoluto, Luto. qualquer pessoa que fizesse alguma coisa que fosse contra a vontade do rei, ela ia ser presa na Bastilha. Ia ser torturado de diversas formas. Mas somente o terceiro estado. Somente o terceiro estado. Porque quem era do clero e da nobreza, eles tinham uma morte rápida. Tipo, cortavam a cabeça e já era. Isso também foi uma ideia pra criação da guilhotina, Isso. né? Que a guilhotina até o momento não existia. Mas a gente vai falar da guilhotina, a gente Isso. vai chegar lá. E aí que começou então a chamada Era das Instituições, né, Jane? Exatamente. O rei Luís e a sua amada, a rainha Antonieta. Maria Antonieta. Eu falei Maria. Maria Antonieta. Ah, tá. Oxi, tá certo? Tá louco? Então, aí o rei e sua amada rainha Maria Antonieta. Eles caguetaram. Eles estavam tentando... Caguetaram, mano. mano. Nossa. Caguetaram. Eles estavam tentando... Tipo assim, eles estavam passando a imagem de que estavam apoiando a revolução. Mas, na verdade, eles estavam... Como eu posso dizer? Estavam como... Agindo contra. Eles estavam... Enganando. Não é não, gente. Eu esqueci a palavra, enfim. Eles estavam enganando... Eles estavam boicotando. Boicotando a revolução, Revolução, enviando a... Porque assim, a Áustria, vários países da Europa, que faziam eles estavam... fronteira. Isso. Não, nossa, pode falar, né? Enfim, vários países estavam com um regime absolutista, eles estavam tentando invadir a Europa pra acabar com a revolução. Porque, tipo, se fosse implantado a república na França, com certeza isso ia se disseminar pros outros países. Essa ideologia, né? Ia se disseminar. Então, Então, a partir daí, o rei, vendo esse movimento que aconteceu, ele propôs que houvesse uma monarquia constitucional, redigindo a monarquia, uma constituição, só que ainda mantendo todo o poder na sua mão, né? Ele não distribuindo o poder ao terceiro estado, só distribuindo alguns direitos que eles achavam fundamentais, mas sempre com o poder absolutista na sua mão. Não mais absolutista, mas o poder na sua mão. Então, mas nessa era das instituições, o poder estava na mão dos gerondinos, né? Como a gente tinha falado antes, os gerondinos, eles eram de direita e os jacobinos eram de esquerdas. Os jacobinos, eles eram os revolucionários mais radicais. Eles queriam mudanças drásticas. Os gerondinos, eles queriam mudanças, só que eles queriam mudanças não tão radicais, sabe? Eles queriam mudanças mais pro lado liberal, sabe? Pra poder praticar mais o capitalismo e tudo mais. Mas nada de, tipo, dar poder, dar direito aos pobres e tudo mais, né? Eles aceitavam até um diálogo com a monarquia, com o rei. Eles aceitavam até essa troca de informações e, de certa forma, eles apoiaram a monarquia constitucional do rei. Eles tinham dinheiro, mas eles não tinham poder. Eles queriam poder. O poder para poder fazer as suas comercializações. E por isso que nessa era das instituições, tipo, quando foi em 1991, né? Assim, eles começaram a ter o voto censitário, que é o voto por renda. Só que assim, só homens podiam votar. Machismo. Exatamente.
Então, foi criado os direitos humanos, que até hoje eles estão presentes na nossa vida, né? Inclusive, a nossa Constituição de 88 foi baseada nessa Carta dos Direitos Humanos. Então, muita coisa mudou a partir da Revolução, do início da Revolução. Então, foi a partir de 1792 que o rei foi morto, né? Porque ele foi acusado de traição, porque ele estava enviando as estratégias dos revolucionários para os outros países, para a Áustria. Então, eles tentaram fugir, o rei eles tentaram fugir. E daí, ele foi barrado. Eles foram presos? Eles eles moravam no Palácio de Versalhes, que era uma cidade que ficava a 16 quilômetros da capital na época, que era Paris. E esse palácio foi até construído longe da cidade para evitar que toda a nobreza ficasse perto dos seus súditos. Então, teve um momento em 1792 que houve uma revolta de mulheres, e elas marcharam de Paris até Versalhes, invadiram o palácio do rei e mataram os guardas e sequestraram. Sequestraram. Pegaram várias Eles sequestraram o pegaram rei. As farinhas que tinha lá, tipo, todas as farinhas, todo o armazenamento, o estoque de pão. Estoque, exatamente, essa palavra que eu queria, mano. Estoque de farinha, de alimento. Eles pegaram. Roubaram o e estoque. Sequestraram o rei e a rainha. Levando eles pra Paris. E de Paris eles tentaram fugir. Só que daí, eu não me lembro qual cidade que foi. Foi uma cidade foi a oeste a nordeste da França. Já perto de... Quase pertinho, tipo, da fronteira com a Áustria. Eles foram pegos por uns policiais lá. E eles foram trazidos de volta. Foram acusados de traição. E foi morto o rei. Ele foi o primeiro morto na guilhotina. Lembrando que a rainha Maria Antonieta, ela era de descendência austríaca, né? Então, ela tinha toda uma família. Como é que a gente pode dizer? Uma importância? Ela é importante para a Áustria. Ela tinha todo um poder. Porque a família dela governava a Áustria. Então, eles tinham esse laço entre a Áustria e a França. E por isso eles passavam essas informações. Só que aí acabou que... Foi traição. E daí os jacobinos falaram, olha, tá vendo? Não deu certo, isso e aquilo. Daí se iniciou as eras a área do terror. Não, calma. A área do terror. Foi a partir daí. Foi a partir disso, né? Porque daí começou as eras das antecipações. Foi de 1792 até 1795. Foi liderado por Robespierre, Maximilien Robespierre, que foi um advogado. Não foi advogado, né? Ele, a princípio, ele era contra a pena de morte, mas ao longo da nossa conversa, vocês vão ver que ele mudou muito seu posicionamento. Também aquele jornalista lá... O Mahat, que ele publicava várias denúncias feitas nos jornais, e isso influenciava muitas pessoas. E também tinha Dalton, que é Dalton, né? Eu não sei. Dalton, que era o braço direito de Maximilien. De leito. Para de me zoar. Desculpa. Tá, ele era o braço direito do Max Pierre. Nossa, Max Pierre, nossa. Robespierre. Vamos falar Robespierre, por favor, que é mais fácil. Robespierre, advogado. Tem até um fato curioso pra poder contar, que assim que não foi assim que o rei Luís XVI assumiu, mas depois de mais ou menos uns 3 anos que ele tinha assumido o poder, ele tinha ido pra capital na França, na Universidade do Rei Luís Grande. E ao chegar, foi recepcionado por um grupo de estudantes. Entre eles estava o Maximilien Robespierre. E ele recitou um poema em latim para o rei. E é até estranho, né?
naquela época ele recitou um poema com todo um patriotismo. Com todo respeito. Isso. E ele foi Mais responsável tarde- pela morte do rei. Porque, de acordo com ele, não dava para se iniciar uma república Sem. a morte de um rei. Pra marcar, né, o fim do absolutismo. Então, após a morte do rei, Se iniciou a Se república iniciou na França. a república, comandada pelos jacobinos. Exatamente. Jacobinos, que é a parte mais... a parte radical. os radicais da Isso. Revolução. E... Ao mesmo tempo que eles assumiram, e aí, antes de ele assumir, na verdade, teve a Áustria, o governo austríaco, ele conseguiu invadir a França e teve um momento que eles chegaram muito perto de Paris, estavam em uma cidade muito perto de Paris. E o pessoal os jacobinos, temendo que esse exército austríaco chegasse até a prisão da Bastilha e libertasse muitos prisioneiros do primeiro e do segundo estado que estavam presos por causa da Revolução, eles fizeram uma chacina lá na prisão e mataram todo mundo. Então, esse também foi um acontecimento tipo, que marcou também a chamada Era do Terror. Posso falar? Pode. Não, eu ia falar. Pode falar. Não, eu ia tocar naquele assunto lá, só que, sabe, da mudança do calendário. O Robespierre. Ele queria acabar com o cristianismo. Tipo, ele não queria que as pessoas virassem ateias. Ele queria que as pessoas não sofressem do regime da igreja. Ele queria, Isso. de qualquer jeito, acabar com o catolicismo. E ele criou, tipo, ele mudou o calendário, o voto sufrágio também foi permitido, só que só para homens. Ele criou também a lei do preço mínimo, né? Ou foi preço máximo? Não, foi o preço mínimo. Foi o preço mínimo. Foi o preço mínimo? Acho que foi o preço mínimo. Gente, depois vocês pesquisem aí se foi o preço mínimo ou máximo, mas é alguma coisa com lei do preço mínimo ou preço máximo? Não, preço máximo. Preço máximo, Foi o preço preço máximo. isso. Porque daí, tipo assim, eu vendo pão. Eu vendo pão. Você vende pão pra mim. Eu vendo pão pro Daniel. Eu tenho um preço pré-estabelecido. Não posso aumentar e nem diminuir. Porque se eu aumentar, eu vou ser morto na guilhotina. Então... nessa época, todas as pessoas que não respeitavam que conspiravam contra... Isso, conspiravam contra o governo jacobino eram guilhotinadas. Pessoas tinham espiões nas filas, tipo, você Isso. tava comprando pão, daí tinha alguém espiando, tipo, se você falasse mal do regime só, você já era morto. Muitos vizinhos também denunciavam os outros vizinhos, então foi bem difícil. Tipo, teve muito avanço social, muita criação de escolas também, várias escolas foram criadas naquela época, mas da mesma forma que teve um avanço social, teve muita repressão. Isso. Muita repressão e muita gente morreu. Muita gente começou a questionar se era isso mesmo que era a revolução, né? Então por causa e muito dessa como eu posso dizer, dessa chacina. Não, por causa dessa, como é que a palavra, dessa intolerância, era por causa do jornalista o Mahat. Porque ele publicava qualquer notícia, qualquer boato que tinha naquela época de teoria de conspirações contra o governo extremista jacobino. Ele publicava já denunciando e já falando que tinha que lutar contra, porque aquilo ali era uma ameaça à nova república. A revolução, né? A revolução. Só que dessa forma, né, ele foi morto. Uma mulher matou, tava revoltada com toda essa situação e matou ele, resolveu matar ele. Mas só que assim, conta a história aí da mulher que resolveu matar o jornalista. Foi bem estranho, né, porque ele era um cidadão
desacreditado na vida, porque ele não obteve sucesso Ele era doente, ele tinha lepra, gente. Ele ficava... Não é engraçado, só tô comentando. A Priscila... Isso é sério. Ele tinha lepra, ele ficava o dia todo. Na banheira. Por que tá rindo? Você que tá rindo. Ele tinha lepra, gente. Ele ficava o dia inteiro na banheira por causa da Escrevendo doença. no jornal. E ele escreveu o jornal da banheira. Mas isso não impediu ele de ser morto. A mulher... Daniel, Liane. Daniel. Liane. Para, vai. Oh. Continua, Não, ele prossiga. invadiu. A mulher invadiu o apartamento dele e ele tava lá na banheirona dele, escrevendo mais Uma denúncia. uma denúncia fascista. Ela falou que... Ela disse assim que tinha uma lista de suspeitos. Daí ele marcou um horário com ela. Ela enganou enviou, ele. Ela enganou ele. Ela enviou a lista, tipo... Quando ela foi mostrar a lista, ela apunhalou dos seios dela uma faca. Apunhalou dos seios Não, dela. ela tirou dos seios dela pra tá. apunhalar no peito dele. Ah, tá. Entendeu? Daí... Matou ele, né? Ela nem fugiu, nem correu. Ela foi presa no mesmo local. E foi morta também na Tá guilhotina. muito bom. Mas ela morreu feliz. Porque ela disse... É sério, ela morreu feliz. Porque ela agora tava- o povo dela... Ela falou, agora meu povo terá paz. Isso. Mas ocorreu um fato extremamente inverso do que ela esperava. Ela nem ficou pra ver, né? Porque Nem ela- ficou pra ver. Nossa. o Mahat, ele acabou sendo endeusado por causa das publicações que ele fazia. Então o povo achava ele um herói da revolução e começou a admirá-lo. Colocar ele como santo nas Isso. coisas de casa, né? Por causa das fora, casas. fora que agora o cristianismo não era tipo mais a religião dominante por causa do do Robespierre, Max P. que tinha toda uma política anti-cristianismo. Isso. As pessoas começaram a adorar, procurar novos seres para adorar, entendeu? Tanto que ele criou o Deus da Razão. Isso. E foi numa cerimônia, né? Ele criou um dia específico pra isso. As pessoas ficaram horrorizadas, porque ele saiu de branco, tipo, descendo assim. E as pessoas acharam um horror, sabe? Tipo, quem ele pensa que ele é fazendo tipo de coisa? Tipo, como se ele representasse a deusa da razão, sabe? E ao fim dessa... Isso já chegando... Já tava quase no finalzinho. Isso, Só que assim, 1794. ele cometeu um grande erro. Ele parece que tava ficando louco já com o lance da revolução. Ele chegou numa assembleia, numa reunião, falou assim que tinha uma nova lista de suspeitos. E que ele tava muito bravo, daí, tipo, todo mundo ficou horrorizado. Só que o erro dele, né? o Robespierre, Isso. isso foi um erro, porque ele não falou quem era. Isso. Ele não falou quem era. E ele e os aliados dele nessa reunião em que ele falou que tava com uma lista de possíveis conspiradores, aí os gerundinos, antes mesmo dele poder falar... De noite, na mesma noite, assim. É. Quando ele tava entrando no... Eu não lembro. Eles estavam no quarto. Na verdade, eles foram presos após falar que tinha essa lista. Isso. Eles foram presos, levados para um quarto. Estavam em 4 pessoas Se eu não me engano. Isso, no quarto. E os 4 tentaram se suicidar. 3 Quando conseguiram. eles escutaram que tinha gente invadindo, Isso. eles começaram a se matar. Isso, Só que se mataram. Robespierre não Deu um conseguiu se tiro. matar, não conseguiu. Tipo, ele deu um tiro no próprio maxilar, só que ele não A conseguiu bala morrer. entalou. Então, A bala fixou aqui na garganta dele. na mandíbula. Na garganta, mandíbula, isso. na mandíbula. E ele não conseguia falar. E isso também foi Uma ironia, né? Porque, tipo, ele conseguia, tipo, encantar as pessoas. persuadir as pessoas. Persuadir as pessoas com os discursos dele. E, por ironia do destino, ele não conseguiu, tipo... Falar por mais. causa-
da bala da mandíbula. Só que mesmo assim, ele foi morto pela própria criação dele, que foi Isso, na a guilhotina. depois, né? Isso marcava o fim da era da Da era do terror, que matou mais de 18 mil pessoas guilhotinadas na França. Foi exatamente. Muita gente morria. 700 mortos por dia, né? Teve uma época. Uhum. E aí... Entra a era do diretório. Diretório. Desculpa. Os girondinos, eles voltaram a ter o poder. Revoltaram a ter o poder. Revoltaram, não. Voltaram a ter o poder da... Eles, tipo, tiraram as leis do preço máximo, da... O voto sufrário voltou a ser o voto censitário. A abolição da escravatura também, tipo, na época do Robespierre, ela foi abolida. Os escravos, eles foram libertos, só que como voltou, né, os girondinos no comando, na hora do diretório, porque eram... A hora do... Hã? Não, continua. Não, eu falei alguma coisa errada. Foi a hora do diretório. Não, A era do diretório. A era do A era do diretório, ela era composta por 5 diretores. O que eu tô falando? Enfim, então, lembrando, né? Daí os escravos voltaram a ser escravos. Voltou como ser mais... Basicamente como era... até 1791, que era... 1791, que era a monarquia constitucional. Isso. Voltaram todas as leis que eram daquela época, antes de haver a revolução, a tomada de poder por parte dos girondinos. Foi um grande regresso. Só que por um lado... Por um lado, amenizou as mortes. Amenizou. Houve morte ainda, mas... E também a crise financeira, né? Que tinha diminuído por parte... Não, a crise financeira ela tinha diminuído, e a crise de fome também. Por causa antes da Revolução, havia uma imensa crise de fome por parte das pessoas. E depois da tomada dos girondinos, isso praticamente diminuiu bastante. Mas depois da retomada por parte dos girondinos, voltou a ter essa crise de fome e o retrocesso daquela era de 1991. Só que, assim, eles estavam pensando em entregar a Revolução e voltar a ser... voltar a ser o governo absolutista, porque eles estavam com medo. Porque, assim, todo mundo que entrava no poder lá morria. Então, eles estavam com medo. E aí que entra uma figura muito importante na história, que é o Napoleão Bonaparte. Ele era um militar, ele sempre estava colaborando com a Revolução. Só que ele falou assim, como assim eles querem entregar a Revolução e, tipo, tudo que a gente fez agora, né? Exatamente. E por água abaixo? E o Napoleão, ele era um militar, né? E desde 1792, quando houve... Não, 1791, quando houve a invasão dos austríacos lá no noroeste francês, ele lutava... Ele lutou, na verdade, no sul da França, quando a Inglaterra invadiu. No momento que a Inglaterra achou que a França estava vulnerável, ela invadiu a parte sul da França por territórios, e o Napoleão, na época com 19 anos, lutou contra os franceses e eles venceram aquela batalha por território. Contra os franceses? Não, contra Ué. os ingleses naquela batalha no sul da França. Então, daí, como eles estavam com a insegurança, a partir, né, daquela época do diretório, tava muita insegurança política, instabilidade política. O Napoleão, ele meio que planejou um golpe militar, né? Planejou, porque foi muito bem recebido, esse golpe militar. Foi muito bem recebido. Por parte dos girondinos. Foi muito bem recebido, né? Toma. Você quer? Governa. Governa. Enfim, então foi isso, né? Houve golpe militar, não houve represária. Não represária, tipo, resistência. Não houve resistência contra os militares. E daí foi até conhecido como golpe de 18 de Brumário. E aí, gente, foi isso, né? Inicia a era napoleônica, que durou aí por 15 anos.
E é isso aí, gente. Revolução Francesa é um assunto muito complicado, muito extenso. A Bastante gente não coisa. conseguiu abranger todo o conteúdo, tudo que aconteceu, né? Porque a gente tem muito pouco tempo. Mas a gente tentou dar uma resumida, né? Do que aconteceu, algumas coisas importantes que influenciam até hoje, né? Foi marcada A era foi a divisória entre a Idade Média moderna e a Idade contemporânea. A partir da Revolução Francesa se iniciou o período da Idade Contemporânea. Foi ali que também começou a era capitalista, né? Os ideais capitalistas começaram porque a gente até esqueceu de falar que a Inglaterra estava contra a Revolução Francesa, porque, tipo, ela tinha... ela que se iniciou lá, né? A Revolução Industrial no século XIX, e ela não queria uma outra nação, né? Uma outra... para competir com ela. Então, por isso também que ela foi muito contra a Revolução Francesa. Enfim, foi isso, né? É isso, gente. Se iniciou aí, depois da Revolução, 18 de Brumário, golpe do 18 de Brumário, 15 anos de governo de Napoleão Bonaparte. Se vocês quiserem, a gente pode falar disso um dia. Deixa aí no comentário, comenta aí pra gente o que vocês acharam desse programa. Sugestões de temas também, a gente gostaria muito de saber sua opinião. E se vocês tiverem alguma coisa pra falar... A Júlia. Beijo, Julinha. É Júlia ou Duda? A Julinha. Ah, Júlia. Oi, Júlia. Um beijo pra você. Me ajuda hoje, viu? E é isso. Falou, gente. Obrigado por assistirem a gente até o final e isso aí. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente tá com mais um programa. E deixa sugestões aí pra gente, a gente vai olhar. E um beijo pra todo mundo. Obrigado, gente. Beijo, gente.